Você vê uma pessoa igual o Bolsonaro falando que ajudou o país, que não sei o quê, papapá. Gente, cada coruja dava o seu toco. Embora o povo tá tão louco por causa do Bolsonaro, que parecia assim que tinha enfeitiçado bastante gente. As bandeiras no carro, fez eles acreditar que ele é o maior presidente do mundo. Eu vi propaganda na televisão, turma gritando, chorando por causa do Bolsonaro. Não sei se era filho, o que era. Era uma coisa assim, assustador de ver assim. Você ia conversar com as pessoas queriam bater em você falando bem do Bolsonaro. Eu ficava analisando muitos amigos meus que discutiam comigo que era do Bolsonaro. Eu falava, gente, amanhã as pessoas vão ver que o Bolsonaro não é nada disso. Eu tinha uma irmã que era fã tanto dele que brigava comigo todo dia. Eu falei, gente, vocês vão ver que o próprio olho do Bolsonaro não é isso é mentira. E por que eu falava isso aí? Eu sou uma pessoa que posso ser o que for, estou espelhado na palavra de Deus, tá? Tenho o dom da palavra de Deus, então eu falo, não, isso aí que está acontecendo não é normal, é tudo mentira. Que ninguém vai ficar louco por um homem igual tá esse povo. Você ia conversar com o povo que ia bater em si. Que ia bater em si. Hoje todo mundo tá, eu sei, né, falando bem do Lula, tudo, mas primeiro você ia falar o nome do Lula. Você estava arriscado até apanhar no meio da rua. Você falava mal do Bolsonaro. O homem conseguiu enganar tanta turma, gente de valor, gente que tem trabalho bom. Era Bolsonaro na terra e Deus no céu. Isso aí ele não tá mentindo, não. A turma falta se ele falasse para qualquer homem de verdade assim. Um beijo no rosto, tinha cara que beijava. Tinha cara que largava da esposa para beijar ele. Isso aí eu não tô falando para se engrandecer. Tô falando uma realidade. Parecia que era uma força diabólica, tanto que ele tinha, que tinha um homem de valor que brigava por causa do Bolsonaro. Eu já discuti com muitas pessoas no meu trabalho por causa dele. Era coisa de louco, o cara falava até de te matar, de te bater. É, tanto puxa saco dele. Uma coisa que o Bolsonaro fez foi o seguinte: Deus acima de tudo e acima de todos. Essa palavra pregou legal, foi uma palavra que mexeu com o mundo. Eu até acredito que teve uma força de Deus tão grande que ele ficou muito assim. O povo, muitas pessoas mesmo. Se ele falasse assim, o Bolsonaro para qualquer pessoa de valor, qualquer pessoa falasse assim, pessoa que era fã dele assim, eu quero que você faz isso, isso aqui o povo fazia, o povo estava com a mente virada por ele. Parece que ele teve uma força, não sei se é força diabólica ou a força de Deus, mas que ele mexeu com o país, mexeu hoje, tem muita gente falando mal dele. Mas todo esse que está falando mal dele era puxa-saco dele. E por que a turma está contra ele? Porque ele não foi um bom presidente. E se ele fosse bom presidente, ele nunca mais saía do poder. Você está entendendo? Então a mentira, ela tem perna curta. O diabo mente, faz as pessoas até usar o nome de Deus para se promover. Aí hoje, o país é uma das coisas mais caras que estava ficando do Bolsonaro. Embora no tempo do Lula, agora não está barato comer. Mas o povo acredita tanto no Lula que o Lula fez acontecer. Ele fez acontecer. Não pode falar o que for, falar o que for. Ele sempre teve a coerência, a paciência. Quando perde a eleição, perdia, mas quando ganha, ganha. O Lula é um bom presidente, nem pode falar o que for. Ele é de esquerda e a direita nunca gostou da esquerda. Mas ninguém administrou melhor do que a esquerda.
Porque a direita é de cara grande, o Bolsonaro. Só ajudava pecuarista e gente rica. O pobre estava morrendo e não está nem com o pobre. E o Bolsonaro, por exemplo, tinha um problema de cabeça. Ele falava que o pobre tinha que morrer. Ele tirou sarro na pandemia, que ele não escutava ninguém. Repórter falava que ele gritava. O Bolsonaro ele nunca tinha comido mel. Deu certo de ligar como presidente, ele cresceu. A mente dele cresceu. Quando ele perdeu a eleição para o Lula, começou a jogar um balde d'água na fogueira, porque ele não acreditava que ele perderia a campanha. E o seu olhando fisicamente, tanta bandeira nos carros, falando, Lula vai perder. E eu, estou falando eu. Em frente ao Wayne, pouca gente com bandeirinha do Lula. O carro do Bolsonaro cheio de bandeiras. Só que no final, você viu os caras tirando a bandeira do Bolsonaro e apresentando a bandeira do Lula. Deu a impressão que o povo tinha medo de pôr a bandeira do Lula, de medo de apanhar. Entendeu? Aí vocês vêm daqui e vocês falam assim, mas coitado do Bolsonaro, tá lógico, a gente tem que chorar com quem chora, sorrir com quem sorri, você tem que orar pela aflição de qualquer pessoa. Mas os três poderes que foi quebrado, aquele povo que quebrou foi incentivado por alguém, não estou falando que é ele, mas foi incentivado por alguém. Quando quebrou os três poderes, ele devia ter prendido, tá? Porque você pode ver que quando tacaram, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas quando tacaram o avião nas torres gêmeas, no mesmo dia foi atrás de Bin Laden para pegar. Por quê? Porque mexeu com uma coisa que não podia mexer. Então, gente, a realidade das pessoas hoje fala assim, mas Bolsonaro foi um bom presidente. Ué, em alguma parte ele foi. Todo mundo que é ministro tem teu lado bom e tem teu lado ruim. O Lula pode ter o lado ruim dele. É o melhor presidente que existe para os pobres. Não adianta ser ninguém apaga, porque a direita é dos ricos. Quando a direita administra, o pobre sofre. O pobre nunca foi bem quando a direita administra. Tudo sobe. Governo de direita não dá aumento de salário. Vai ter aí o Ratinho Júnior aí. Vai ter distorção de carreira e não paga, porque ele é de direita. A Ratinho Júnior vai ter 10 anos de database. Não paga e ninguém faz o homem pagar. Então a realidade, gente, da direita é para cara rico. Quem é pobre conhece e é por isso que o Lula ganha política. O Bolsonaro está falando. Pode falar o que for justificar, nada justifica o que ele fala. Porque ele foi um presidente. Se fosse bom, estava no poder. Se fosse bom, estava no poder. Muita gente gosta dele, acha que ele é honesto. Honesto do quê? Se quando ganhou as coisas no mercado era mais caro. Ele não está nem aí com ninguém, não. Quando ele comeu o mel lá que ganhou do presidente, ele achou que ele nunca mais saía do poder. E se ele usasse a palavra Deus, Deus acima de todos, e olhasse para a pessoa pobre, para a pessoa mais humilde, ele não saía mesmo. Ele não saía mesmo. Só que deu tudo errado. O plano dele deu errado. Porque a mentira tem perna curta. Beleza? Nada contra ele, vou orar pela vida dele, pela vida de quem puder. Porque a palavra de Deus fala que nós se chorar, que se chora, sorrir, que sorrir. A palavra de Deus manda orar para as pessoas que estão encarceradas, presas. A palavra de Deus manda orar para aqueles humildes, pessoas que estão de rua. Que hoje nós temos nossa casa, nós estamos dormindo, mas está chovendo, tem gente na rua, sem cobertura, sem nada. Essas pessoas sim precisam de apoio. Tá? Se todo mundo concordasse, se todo mundo quisesse, se fosse, Osmar vai tirar R$ 100 do seu salário para ajudar o povo, tirar todo mundo, o meu está liberado para tirar. Se todo mundo concordar, tá, o país tem que mudar, gente. Não pode ter gente de rua, não pode ter pessoa que não recupera, tem que ter um país que é honesto. Ele tem que ser um país que salva a vida, cura a vida, um exemplo. A máquina cara não quer recuperar da droga, mas não é. Ele não tem que querer. Se tivesse boas clínicas e dali o cara saísse para um trabalho, fosse uma coisa bem encaminhada, bem certinho, dava tudo certo. E o país tem condições, tem dinheiro para fazer o bem. Só que todo mundo pensa no mal.
Jesus falou: chora com quem chora e sorri com quem sorri. Nós precisamos, gente, quebrar o orgulho e orar para aqueles que mais precisam. Tem pessoas pobres, tem criança precisando de leite para tomar. Você levando na tua casa, você tem um dó de tomar uma pipoca para estourar, muito bom, não é? Todo mundo tem direito de comer e beber, e tem gente que não tem o que comer num país igual o nosso. Quando o Bolsonaro foi presidente, as coisas do mercado estavam coisa de louco. Eu falo que eu vivi aquele tempo. Para mim, graças a Deus, não desfazendo ninguém, a gente que eu sempre trabalhei, então acho que Deus é muito generoso comigo. Então eu tenho que ser generoso com aqueles que precisam. É chorar com quem chora, sorrir com quem sorri. E o povo perdeu essa noção. O povo perdeu o amor no próximo. Antes você matava um pouco, levava um pedaço de carne para alguém. Hoje em dia você tampa o grito do povo para insultar. Quer dizer, o Brasil tem que mudar. O Lula ele pode ser o que for, mas a ONU mostrou e a TV está mostrando. Tirou o Brasil do mapa da fome. Ninguém existe gente com fome. Mas nós que tem que fazer nossa parte também, entendeu? Nós temos que fazer nossa parte. Nós temos que abrir o coração, abrir mão de alguma coisa. Nós só pensamos em ganhar, nós só queremos ter lucro. Nós só queremos ter lucro. Se fazer uma campanha que vai tirar 50 conto de salário de alguém, porque a pessoa morrer e não deixar. Gente, absurdo. 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 Você acha que você ganha pouco, né? Tem gente que não ganha nada, tem gente que tem criança para tratar. Então, gente, vamos pensar nas nossas crianças, vamos pensar no povo que está preso, nos encarcerados, nas pessoas que estão de rua, condições precárias. Nós temos que pensar nesse povo baixo. Gostoso levantar agora, fazer um café e tomar, um leite, um bolo, um pão. Não é? Os outros também têm vontade. E nós temos que ter o coração voltado para a bondade. Orar, chorar com os que choram e sorrir com quem sorri. Essa é a palavra de Deus. Cada um dos seus ideais, vamos orar pela vida, sim, daqueles que precisam. Orar pela vida, sim, do Bolsonaro, nós precisamos orar pela vida dele. Nós precisamos orar pela vida do presidente Lula, por toda a lei construída por Deus, para a lei mudar a visão. Orar pelo Ratinho Júnior, para ver se ele mexe nessa distorção de carreira do povo que trabalha. O povo que levanta cedo precisa. É uma distorção de tabela, é uma distorção de carreira. É uma coisa que foi feita roubando o povo. Tem que mudar isso. Amém? Que Deus abençoe cada um. Gente, vamos fazer um país melhor. Chorar com os que choram e sorrir com quem sorri. As pessoas que precisam, nós temos que orar. Ninguém faz coisa errada porque quer, tem uma força maligna. Porque o povo mudou o coração de bondade para maldade. Você tem que mudar o coração da maldade para a bondade. Ontem nós estávamos conversando dentro da circular. O anjo mal, ele era um anjo de luz. Ele não era um anjo mau e foi para a luz. Ele era da luz e veio para o mal. Tá? Então nós temos que orar. E orar para aqueles que precisam, sim. Tá? Você acha que a tua vida está ruim, tem gente pior. Vamos orar para os mais fracos e ajudar. Você não pode ajudar com dinheiro, você pode ajudar na oração, profetizando coisa boa na vida de cada um. Pedir para Deus restituir a vida daqueles que perdeu alguma coisa, para aqueles que fez alguma fatalidade, para Deus abençoar, que amanhã depois a pessoa vença. É isso. Chorar com se chora, sorrir que sorri. Deus, meus irmãos, meus amigos, me perdoa se eu falei alguma coisa errada, mas o desejo do meu coração é que todo mundo seja feliz e que Deus venha abençoar cada um, venha restituir aquilo que você perdeu. De repente você pode estar no fundo da prisão, da situação mais precária que for, mas você pôr o joelho no chão, pegar com Deus, pegar com Jesus Cristo, pedir, toma conta de mim e mudar o teu coração, Ele vai te tirar daí. Amém? Deus abençoe a tua vida, onde está que você seja. Esteja com Deus. Sempre tenha o coração voltado para a bondade.
criança é reino do céu. Nós temos que ajudar nossas crianças. Amém? Deus abençoe.